Convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos dar continuidade meditando neste capítulo, uma parte deste capítulo, sobre o tema o exemplo de Jesus para os seus. Capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, suplicamos Tua graça, Teu favor, para este momento que vamos meditar na Tua Palavra. Reconhecemos a natureza da mesma, reconhecemos a nossa ineficácia, inaptidão para compreendê-la e, portanto, precisamos da iluminação, da ação do Teu Espírito Santo para nos fazer compreender e entender as verdades a nós reveladas na Escritura. Ser gracioso conosco, ó Deus. Queremos nos aproximar da mesma, com reverência, com temor no nosso coração, suplicando que o Senhor fale ao nosso coração por meio da mesma. O Senhor traga a nós instrução, mas que o Senhor mesmo aplique ao nosso coração, nos dando uma disposição para nos submeter à mesma, para fazer aquilo que o Senhor nos diz para fazer, para viver de modo como o Senhor nos diz para vivermos, agradando e servindo o Senhor. Me assista, me abençoe, me habilite, sopra as minhas fraquezas e debilidades e me abençoe para que eu possa expor a Tua palavra,
com sinceridade, com fidelidade. Assim eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, João, eu falei pela manhã, João nos revela a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ele revela sua deidade e ao mesmo tempo também João revela a sua humanidade. Deus eterno, uma única pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E nós só podemos conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo naquilo que nos é revelado nas Escrituras. E João vai revelar para nós perfeições, caráter dele. João revela o seu caráter, revela qualidades, atributos dele. E João revela para nós suas palavras, seu ensino. Mas João traz para nós também aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, suas atitudes. Tanto suas palavras quanto suas atitudes revelam as perfeições do seu caráter, revelam a sua bendita pessoa. E quando nós olhamos para ele, para a pessoa dele, nós devemos entender que ele é o único e o maior parâmetro para a nossa vida. Nós olhamos para o caráter dele e nós devemos entender, é o padrão para o nosso caráter, é o padrão para a nossa vida. O que ele faz é para nós não apenas um exemplo, não é um exemplo. Isso é a grande diferença entre o ensino, a teologia reformada e a teologia liberal. Para os liberais, eles veem Jesus apenas como exemplo para ser seguido, apenas aquele que veio e que é o padrão de exemplo para nós. Está certo, ele é o referencial maior para nós, mas ele veio apenas como um homem, como exemplo. Nós não vemos como homem, é o Deus que se fez homem. E João revela, meus irmãos, a nós o caráter dele, e é aquilo que deve estar para nós, é o padrão para nós. E isso é uma verdade que devemos sempre ter em mente. O que nos faz, o que nos torna, o que nos identifica como cristãos, é que nós devemos ter a mente cristã, é que a nossa mente deve ser governada pela Escritura. Em outras palavras, é aquilo que Paulo diz, que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos ter a nossa maneira de pensar de acordo com as Escrituras. E quando olhamos para uma realidade, muitas vezes, nós vamos ver com incoerência. Alguns que se dizem cristãos, mas cuja maneira de pensar não é cristã, não é de acordo com o ensino, com a verdade revelada a nós nas Escrituras. É a Escritura que deve nortear, que deve governar o nosso pensamento. Nós somos cristãos e devemos nos identificar como cristãos, porque nós temos uma mente que ela é governada pela palavra de Deus. Mas não é apenas a nossa maneira de pensar, é o nosso caráter também. É que o nosso caráter deve ser mais e mais parecido com o de Cristo. Quando nós olhamos para o texto lá de Atos, quando os cristãos foram chamados de cristãos na Antioquia, a primeira vez que eles foram chamados, a ideia era essa, é de pequenos cristos, de uma réplica de Cristo, digamos assim. Eles são parecidos com Cristo. Mas em quê? Na sua maneira de pensar, naquilo que eles afirmavam acerca de Cristo, mas no seu caráter. E quando nós vamos olhar para esse texto, é um texto onde o Senhor Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e onde ele vai trazer uma instrução tão preciosa para eles, para nós. E a atitude dele não é para nós uma opção, não é apenas para a gente olhar como uma questão opcional, dizer podemos ou não imitá-lo. Sua palavra, ela tem peso de autoridade para nós, ela não é uma opção. Para o cristão, a palavra de Cristo ela não é uma opção, mas ela é uma ordem.
Aquilo que ele diz, aquilo que ele afirma, é para nós e tem peso de autoridade. E essa é a verdade que nós defendemos. Para nós, a Escritura, ela é a nossa única e suficiente autoridade. Ela é a carta magna para nós. Toda a nossa prática, todo o nosso pensar é de acordo com a Escritura. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus revela para nós como nós devemos viver, como nós devemos agir. Ele vem revelar o seu amor, mas ele vem mostrar que o amor, ele é humilde. O amor está interligado com a humildade. Só os humildes amam. E ele vem trazer para nós aqui o padrão, como nós devemos viver, como nós cristãos devemos ser e como nós devemos agir. Aqui ele nos dá o exemplo de como amar ou como o amor manifesta-se em nossas vidas. Lemos o texto lá de Paulo, que diz que, sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou. Como eu falei hoje pela manhã, ele é o único que se rebaixa. Ele é o único todo este universo que se rebaixou. Ele é o único que se humilha. Nós já nascemos rebaixados. Nós já estamos numa condição decaída. Ele é o único que deixa o céu, deixa a glória e vem a este mundo e se faz homem. E Paulo vai falar que ele se fez servo, escravo, mas nós, por natureza, nós não queremos ser servos. Nós, por natureza, temos uma inclinação para querer ser servido, para querer ser honrado. Quando você olha para a sugestão do inimigo lá no paraíso, para a sugestão de Satanás para o nosso primeiro pai, ele não disse, vocês serão iguais aos servos. Mas o que ele disse? Vocês serão igual a Deus. O que ele estava dizendo? Ele estava despertando neles o quê? O orgulho, a soberba, a qual eles nunca seriam. Jamais. Meus irmãos, nós somos orgulhosos por natureza. Essa é uma das tristes consequências do pecado. E o orgulho é a ruína da alma. O orgulho é a ruína dos nossos relacionamentos. Podem ter certeza. Uma boa parte das nossas dificuldades nos nossos relacionamentos é porque nós somos orgulhosos. E essa foi uma triste consequência que o pecado trouxe. Santo Agostinho, quando vai falar do orgulho, diz que o orgulho só serve para transformar anjos em demônios. Mas a humildade serve para transformar pecadores em santos. O orgulho trouxe a nós uma visão errada acerca de nós. O que é humilde? Se a gente perguntar em outras palavras, o que é uma pessoa humilde? Pessoa humilde é aquela que reconhece quem ela é, que reconhece o que ela tem. Esse é humilde. O que é orgulhoso? É o oposto. É o que não reconhece quem ele é, porque ele criou uma imagem, ou ele tem uma imagem errada a seu respeito. Ele sempre se vê de uma maneira distorcida. Ele sempre vê de uma maneira errada. E essa é uma das, sempre poder dizer assim, um dos efeitos mais benéficos do Evangelho é que o Evangelho começa tratando com o nosso orgulho. Ele começa nos abrindo os olhos para que a gente veja quem de fato nós somos. Nós temos uma compreensão, uma visão errada acerca de nós. E é somente o Evangelho, a graça de Deus que vem e nos mostra. E é por isso que a porta de entrada para o reino dos céus, ela começa com humildade. Bem-aventurado quem? Os humildes, porque desses, e somente desses, é que é o reino de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo? Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que reconhece quem ele é. Bem-aventurado é o homem que reconhece a sua real condição.
Feliz é o homem que reconhece a sua miséria, a sua vileza, a sua decadência, a sua condição tão deplorável. Bem-aventurado é o homem que reconhece a sua necessidade de um Salvador. Só os humildes reconhecem, porque só os humildes têm os seus olhos iluminados para ver, para compreender. E essa é uma realidade que só a graça de Deus pode trazer ao nosso coração. Porque os homens, por natureza, e nós, por natureza, nós nos tornamos orgulhosos. Nós, por natureza, nós queremos ser servidos, queremos ser honrados, queremos ter a primazia, queremos tudo para nós. E nós não vamos muito longe acerca disso. Todos os que têm pais e trato com crianças sabem disso. Que coisa! Como eles desde pequenos já querem tudo para si. Eles desejam, são egoístas por natureza. Nós somos assim. Não sabe definir, mas a natureza manifesta. E querem ver um exemplo tão claro. Eles têm todos os brinquedos, não brincam com nenhum, a maioria. Mas se chegar um coleguinha, aquele brinquedo está lá no escanteio há muito tempo, mas se chegar um coleguinha, vai brincar, ele quer e busca para si. Esse é um dos terríveis efeitos da queda do pecado para nós, que traz para nós tanta ruína. Eu falei, tanta ruína nos nossos relacionamentos. Pelo menos eu posso dizer por mim. Eu posso dizer por mim. Eu sei quando eu não estou bem com a minha esposa. Eu estou exigindo. Eu estou querendo algo que eu não mereço. E sei que isso é uma visão errada que eu tenho. E isso traz algumas vezes dificuldades para nós. Porque a gente passa a achar que nós merecemos, nós queremos. E as pessoas devem para nós fazer aquilo que nós achamos que elas devem fazer. A humildade serve para transformar pecadores em santos. Quanto mais santo formos, mais humilde também. E o exemplo para nós qual é? É Cristo. O exemplo para nós é Cristo. E é isso que ele vem fazer aqui de uma maneira tão prática para nós. Ele vem trazer aquilo que nós olhamos para ele. E é como se a gente pudesse dizer assim, nós deveríamos dizer, é assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos nos conduzir. Porque ele vai fazer aqui para os discípulos. Vocês compreenderam o que eu fiz? Ele faz. Ele é o mestre. Ele vai ensinar. E depois ele pergunta, vocês compreenderam? Por que ele faz isso? Porque esse é o parâmetro para nós. Esse é o padrão para nós. Para o mundo, meus irmãos, humildade é uma fraqueza. Para o mundo, humildade é uma fraqueza. Mas para o Evangelho, para Cristo, é o padrão para nós. Bem-aventurado, felizes são os humildes, porque deles é o reino do céu. Capítulo 13, como o Senhor João está falando aqui, a princípio do amor do Senhor Jesus Cristo. O amor pelos seus. Vimos hoje pela manhã. Mas é impressionante que ao mesmo tempo que João registra aqui para nós o amor de Cristo para com os seus, que ele amou, que o seu amor é pleno, que é o máximo e que é de eternidade a eternidade, é na sua plenitude, é somente ele que pode amar da plenitude que ele ama. E só ele ama o tempo no sentido de eternidade a eternidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode olhar aqui nesse contexto de João, no capítulo 13, um personagem que a gente pode olhar para ele e olhar alguém que desprezou o amor. Judas, o amor desprezado. O Senhor Jesus já começa, vai dizer, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Que contraste! O amor revelado e, ao mesmo tempo, o ódio revelado. Por um lado, aquele que ama e, por outro lado, aquele que nutre no seu coração uma oposição ao Senhor Jesus Cristo. Judas é um desses personagens que a gente vai dizer assim,
ouviu a Cristo, conviveu com Cristo, foi separado como seu apóstolo. Ele ouviu os sermões de Cristo, ele ouviu orientações bem próximas que o Senhor Jesus deu para os seus. Ele viu os milagres do Senhor Jesus Cristo. Ele andou com o Senhor Jesus durante esses 3 anos, teve uma intimidade com Ele. E, por último, o texto aqui já vai dizer de que o diabo pôs no coração de Judas para que ele viesse trair ao Senhor Jesus Cristo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que traísse a Jesus, Jesus já havia dito algo sobre Judas. Em João capítulo 6, versículo 70, ele diz: um de vós é diabo, um de vós é o traidor, é o adversário. Aqui ele vai dizer que um deles irá trair. E quando nós olhamos para a relação do Senhor Jesus com Judas, nós ficamos até digamos assim, impressionado, porque dá a entender que ele nunca demonstrou que Judas era o traidor, só aqui. Só que ele vai desmascarar a hipocrisia de Judas. Durante 3 anos o hipócrita conviveu com ele. Durante 3 anos o seu rosto nunca estremeceu e nunca ficou vermelho diante do santo. Durante 3 anos ele manteve a sua hipocrisia. E só aqui, no último dia, quando já está de fato para ser efetivada a traição, é que ele vai dizer: um de vocês vai me trair. O texto depois vai dizer que eles não sabem, parece que não dá a entender, aí um deles pergunta para João: pergunta quem é. E ele vai dizer: aquele que eu der um pão molhado, esse vai me trair. A princípio ele diz: um de vocês. E eles perguntam: quem de nós? Né? Que coisa, 3 anos, um de nós convivemos, nós estivemos juntos. Mas ele vai dizer: um de vós vai me trair. João aqui, ele relata o que aconteceu com Judas, o que aconteceu no coração de Judas. E a gente pergunta: por que João relata aqui isso? Porque se a gente for ver, ele está falando de Cristo, do amor de Cristo, depois ele vai falar do que Jesus fez, mas aqui no versículo 3 ele vai justamente falar daquilo que estava no coração, daquilo que aconteceu no coração de Judas, que o diabo colocou no coração de Judas para que ele viesse trair. Meus irmãos, penso que aqui é para mostrar esse forte contraste, né? O contraste entre o amor e o ódio. O contraste entre o ódio e o puro amor. Judas é um traidor. Judas, no coração, rejeitou a verdade. Judas, no coração, teve tudo e todas as oportunidades, mas no coração ele rejeitou a verdade e no coração ele nutria, na realidade, uma indisposição para com o Senhor Jesus Cristo. Judas conduz toda a sua vida pela ambição. Um homem ambicioso, dirige sua vida pela autossatisfação, busca seu próprio interesse, procura satisfazer o seu desejo ambicioso. E aqui penso o grande contraste. O amor é humilde. Só os humildes amam. Os orgulhosos, os ambiciosos, nunca amam. Os orgulhosos sempre buscam seu próprio interesse. E Paulo, como eu falei de manhã, ele vai dizer que o amor não busca o seu próprio interesse. Mas uma das qualidades do amor é que ele se alegra com a verdade. Quem ama, ama a verdade, esteja ela onde estiver. A verdade, o amor se alegra com a verdade, mas ele se entristece com o quê?
com injustiça. Nós vamos ver Judas, um ambicioso, que não pode amar, mas ele pode odiar qualquer coisa que apareça no seu caminho ou no caminho da sua ambição. Não ama, mas passa a se opor a qualquer coisa que venha se opor à sua ambição. João vai dizer que Satanás colocou no seu coração para que ele viesse trair o Senhor Jesus Cristo. Que contraste! O amor puro de Cristo, ele se dando, ele servindo, e o ódio de Judas, querendo a qualquer custo satisfazer a sua ambição, querendo a qualquer custo que a sua ambição pudesse ser satisfeita. O exemplo de Cristo para nós é um exemplo tão precioso. Eu falei de manhã, nós nascemos com uma natureza de Judas, todos nós. Nós nascemos com uma natureza que tem uma inimizade a esse Deus. Nós nascemos com uma natureza que desprezamos a sua verdade. E somente a graça do Senhor Deus para nos trazer, para nos conquistar, para operar em nós aquilo que nós podemos olhar para Cristo e dizer, este é o padrão para nós. Nós só podemos amar porque nós somos capacitados a amar. É o Espírito Santo que derrama no nosso coração esse amor. Mas este amor sempre vai ser revelado de uma maneira humilde. O amor verdadeiro não busca seu próprio interesse. Ele busca aquilo que é o bem do outro. Ele se alegra com a verdade. Se por um lado é o amor rejeitado, mas por outro lado é aqui que nós vamos ver o amor revelado de Cristo. É aqui que nós vamos ver o que ele faz. Ele levantou-se e a ceia estava acontecendo, é a última ceia. Ele levanta-se e Jesus faz o que ninguém fez. Ele levanta, toma uma toalha, pega uma bacia e ele então começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quem fazia este serviço? Só os escravos. Só escravos faziam o serviço de lavar os pés dos hóspedes, dos visitantes. Os que tinham escravo, esses eram o incumbido de lavar os pés. Pescadores, lavar pés de outros pescadores, seria o que poderíamos dizer uma pequena condescendência. Mas o Criador, o Deus eterno, o Deus autoexistente, lavar pés empoeirados da poeira da Palestina, de pecadores, é a maior condescendência e é o parâmetro, padrão para nós. E é por isso que ele vai dizer, é assim que vocês devem fazer, é assim que vocês devem ser. Ele lava os pés daqueles que estão ainda questionando, maquinando, né? A visão que eles têm ainda do Senhor Jesus Cristo, ou do Messias, é de um Messias triunfalista, que viria. Depois da ressurreição, diz, quando é que hás de restaurar o reino de Israel? Ainda era a ideia de um Messias que viria triunfante. E o que é que eles ficam cogitando? Quem é que vai ser o maior no reino dele? Quem é que vai se assentar à sua direita? Quem é que vai ter a primazia? E o Senhor Jesus vai trazer instrução para eles de uma maneira tão preciosa. Esse pensamento não é o pensamento do reino. Esse pensamento não é o pensamento do Evangelho. No mundo, quem é o maior? É o que é servido. E ele vai dizer, não, mas para nós, maior é o que serve. Maior no reino. E aí ele vai dizer, sendo eu mestre e senhor, estou fazendo isso. Assim vocês devem fazer. Meus irmãos, ele começa a lavar os pés. Ele que deveria ser honrado. Ele que deveria ter os seus pés lavados. Ele que deveria estar ali tendo a primazia. Mas ele lava os pés dos seus discípulos.
E ele começa a lavar e chega em Pedro, né? E Pedro, como sempre, parece que ele sempre fala por todos. É aquele que toma iniciativa, ele é honesto, ele é sincero. E então, quando ele chega com Pedro, aproximando-se, pôs de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Tu me lavas os pés a mim. A gente olha e pergunta, por que que Pedro faz esta pergunta? Por que que Pedro diz, Pedro está dizendo, não pode, eu é que devo lavar os seus pés. Você vem e lava os pés, os meus pés. Por que que Pedro tem esta atitude para com seu Jesus Cristo? Por duas razões, meus irmãos. Porque ele, pela obra do Senhor Deus, foi dado a ele entendimento de quem era o Senhor Jesus Cristo. Ele antes já tinha dito, tu és o Santo. Ele havia dito, tu és o Filho de Deus. Onde o Senhor Jesus pergunta, que diz ao meu respeito? Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Teve os seus olhos iluminados para conhecer, compreender. E essa é uma obra da graça de Deus. E isso é o que nós podemos dizer, o aspecto fascinante da graça de Deus. Ele desvenda os nossos olhos para conhecer a bendita pessoa. Sempre me reporto de Simeão, aquele velhinho, lá nos dias que foi o Senhor Jesus ser apresentado. Esse é eu sempre digo, esse é um dos velhinhos que eu admiro, Simeão. Que coisa! Todos os dias já estava acostumado a apresentar ou estar lá com crianças, mas vem um bebê e aquele homem não vê apenas um bebê. Como? Aquele era o Salvador. O que ele diz? Agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o quê? A salvação de Israel. Quem deu a ele entendimento? Era um bebê. E sempre veja a humanidade de Cristo como humanidade. Ele era um bebê como qualquer outro bebê. Não andava com uma auréola na cabeça, uma luzinha brilhando, né? Como os pintores católicos registram ou pintam, né? Isso, para quem foi católico, é tão difícil tirar da mente, meus irmãos, essa imaginação, porque sempre parece que Jesus andava com uma... Hoje já tem essas lâmpadas LEDs, né? Que parece que era essa que andava na cabeça de Jesus. Oh, e todo mundo... Não! Ele era um bebê como qualquer outro. E ele toma nos seus braços e disse, este é o Redentor. Eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. O que ele estava dizendo? Que a salvação não estava em ideias, mas estava na pessoa. Aquele era o Salvador. E este foi destinado para levantamento de muitos, mas para rebaixar de muitos. É a mesma coisa que Pedro vai. Porque ele diz, não vens a mim. Ele vai dizer, tu lavas os pés a mim. Primeiro, porque ele conhecia, compreendia que Jesus era o Filho de Deus. Ele compreendia e conheceu pela iluminação do Senhor Deus. Tu és o Santo. Essa era a primeira coisa que podemos entender de Pedro ter esta atitude. E é sempre bom a gente pensar, talvez, como é que nós nos aproximamos de Cristo. Ele diz, tu vens a mim lavar os meus pés. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, o Deus eterno. Mas há uma outra razão para Pedro dizer isso. É porque ele se via pecador. Ele se via pecador. Um dia ele diz para o Senhor Jesus, não te aproximas de mim porque sou pecador. Depois daquela pesca ali, sou pecador. É assim que ele vê. Ele vê a Cristo, Filho de Deus, e ele vê o seu pecador. E ele diz, então, não é você que deve lavar os meus pés. Sou eu que devo lavar os teus pés. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Sobre o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o que ele está fazendo, o que ele fez, o ato dele de lavar os pés, era uma metáfora, era uma ilustração da sua humilhação. Eles não compreenderam e não compreendiam, só foram compreender depois. Só depois que eles foram compreender
que o Deus eterno se humilhou. Até aqui eles ainda têm uma ideia triunfalista do Messias, que queria vencer de uma maneira triunfal. Se podemos olhar, se para ele foi algo que, digamos assim, algo tão admirável, lavar os pés. Mas imagine se ele visse o Messias morrendo na cruz do Calvário, e como de fato ele vai ver. Aqui o Senhor Jesus diz, você não compreende agora, vai compreender depois. E só depois é que eles vão compreender acerca do estado de humilhação de Cristo. Esse é o que nós chamamos de estado de humilhação. Ele deixou o céu, deixou a glória e se fez homem. E o que ele está fazendo aqui está lavando os pés. Mas Pedro vai dizer, nunca me lavarás os pés. Essa é uma expressão que ele está dizendo nunca, em lugar, em circunstância, em qualquer momento, nunca tu vais me lavar os pés. A expressão aqui no original é justamente essa. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, você nunca vai me lavar os pés. E aí o Senhor Jesus então vai dizer para ele, se eu não te lavar, não tem partes comigo. E aqui ele vai então dizer que aqueles que têm parte com ele, quem são aqueles que têm parte com Cristo? Quem são aqueles que pertencem a Cristo? Porque ele vai dizer, um deles aqui não tem parte. É quando ele começa a apontar para o traidor. Ele vai dizer, vocês estão limpos, mas há um que não está. Ele vai dizer, pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que ele disse, nem todos estás limpos. Aqui o Senhor Jesus está falando acerca daqueles que pela graça dele tiveram seus corações purificados, lavados, purificados pelo seu precioso sangue. Mas é aqueles que nasceram de novo pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Que Paulo vai dizer a Tito, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Esses e somente esses têm comunhão com Cristo, pertencem a Cristo, têm parte com Cristo. E Pedro então diz, nunca. Pedro é aquele que sai de um extremo para outro, né? Ele diz, nunca você vai lavar meus pés, nenhuma situação, nenhuma circunstância. Aí ele disse, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Aqui era de uma maneira, claro, simbólica, que só tem parte com ele aqueles que foram lavados, tiveram seus corações regenerados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. E Pedro vai dizer, então não lava só meus pés, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. E por que Pedro fala isso? Porque o que ele estava interessado era no relacionamento com o Senhor Jesus. Se é isso que é necessário para que eu tenha uma comunhão, um relacionamento, então o todo meu é teu. Essa é a verdade que ele está dizendo. Não apenas os pés, não apenas uma parte minha, mas todo o meu pertence a ti, todo o meu ser é teu. E o Senhor Jesus vai dizer para ele, quem já se lavou não necessita lavar senão os pés. Depois de ter lavado os pés, ele tomou as vestes e ele então voltou e aí ele fez uma pergunta. Ele então pergunta, vocês compreenderam o que eu fiz? Esse é o lado da aplicação do sermão. Essa é a aplicação do sermão. O que ele fez era um sermão. Não foi um sermão falado, pregado. E esse é, para nós podermos dizer, um dos maiores sermões que ficou gravado na mente deles. Quando eles olhavam para o padrão como eles deveriam ser, eles sempre iam lembrar deste sermão. Ele fez algo e aí então ele vai aplicar. Vocês sabem que isso faz parte do sermão, né? Não é só do sermão, é de toda a instrução bíblica. Toda a instrução bíblica, ela depois vai para uma aplicação. Você vai ver o Sermão do Monte, termina o Senhor Jesus fazendo uma aplicação, né? Ele vai usar uma ilustração de homem que construiu uma casa sobre a areia e de outro que construiu a casa sobre a rocha. Então ele vai aplicar, né? Ele vai trazer aplicação. Paulo, nas suas cartas, ele primeiro trata de doutrina e depois então ele vai trazer as aplicações práticas destas doutrinas. Por quê? Porque só a prática sadia, só a prática verdadeira
se nós tivermos uma compreensão verdadeira, correta. Doutrina correta leva à prática correta, mas doutrina errada inevitavelmente vai levar a uma prática errada. E então ele pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam, entenderam o que é que eu fiz? Ele está aqui trazendo, digamos assim, inquirindo a que eles viessem pensar. Vocês compreenderam, entenderam? E essa é uma realidade para nós. Nós devemos sempre procurar entender, compreender os ensinos, as verdades de Cristo para nossas vidas. Essa pergunta, ela sempre vai estar conosco. Nós compreendemos, nós entendemos o que Ele ensinou, o que Ele fez. Ele vai aqui trazer para eles e para nós. Nós devemos sempre procurar entender o que Ele diz, o que Ele faz. E a ideia aqui que Ele vai dizer: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dois aspectos de mestre. Todo mestre tinha o seu discípulo, e a palavra mestre aqui era comum, era usada no sentido de rabi, de mestre. Os rabinos, ou os mestres, eles tinham os seus discípulos, e era comum se identificar, né? Ou pela maneira do mestre pensar, o ensino do mestre, os seus discípulos seguiam o ensino dos seus mestres. Paulo vai dizer que ele era discípulo de quem? De Gamaliel. Gamaliel era o seu mestre, o seu rabino, né? Então era fácil de identificar os mestres pelos discípulos também. O que os discípulos afirmavam era aquilo que eles aprendiam dos seus mestres. E não só o que eles ensinavam, mas o que eles faziam. E o Senhor Jesus aqui, é claro, Ele está trazendo para ele e ensinando. Ele está dizendo: eu sendo mestre, e é o mestre por excelência, Ele vai primeiro fazer ensinar. Ele não exige nada de nós sem antes nos ensinar. Ele não requer nada de nós sem antes nos instruir. Ele vai primeiramente instruir, ele vai ensinar. E é isso então que ele pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? E vocês me chamam de mestre, de Senhor. Essa é uma conotação que depois de Senhor vai ser uma conotação diferente para os cristãos. Não é apenas por respeito, se chamar Senhor por respeito ao mestre, mas a conotação, claro, ela vai ser diferente a nós, e foi diferente aos cristãos, porque eles entenderam que Ele é o Senhor Deus, o Senhor da vida deles, o Senhor ao qual eles devem obediência. E Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É aqui que Ele vai trazer. Ele é o exemplo daquilo que como nós devemos fazer. O que Ele está ensinando aqui? Ele está ensinando como nós devemos amar de uma maneira correta. Ele está dizendo: é desta maneira que eu amo. E o amor dele está intimamente relacionado à humildade. E por que ele faz isso? Porque esses mesmos discípulos vão adiante, depois da sua ascensão, eles vão instruir a igreja. Eles vão ensinar a igreja. E a gente pode perguntar o seguinte: como é que alguém vai ensinar a amar? Amando. Só pode ser assim. Eu só ensino, você só vai ensinar alguém a amar, amando. Como é que eu vou ensinar alguém a ser humilde? Sendo humilde. E é isso que o Senhor Jesus faz. Ele é o mestre, Ele ensina, e Ele diz: é assim que vocês devem ser. Em outras palavras, Ele está dizendo: as pessoas vão olhar para vocês. O que vocês pensam e o modo como vocês vivem vai ser o referencial que vocês são meus discípulos. E ele vem aqui lavar, ele diz: ora, se eu sendo mestre, se eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos,
Algumas igrejas têm esta prática e veem isto aqui como um sacramento, uma ordenança do Senhor Jesus. Diante ou todos os dias de ceia, deles lavarem os pés uns dos outros. A Igreja Católica tem esta prática, eu acho que uma vez por ano, o Papa, eu não sei no qual das missas dele, mas tem uma missa que ele vai e lava os pés lá de alguns padres ou de alguns, ele vai e lava lá os pés. Algumas igrejas têm isto aqui como uma ordenança, como um sacramento. Mas, meus irmãos, não há nenhum registro na igreja, de documentos da igreja primitiva, sobre esta prática. Ou vendo esta prática como sendo uma prática, como um sacramento, uma ordenança. Para nós temos apenas 2 sacramentos, a ceia e o batismo, porque esses 2 sacramentos substituem os 2 sacramentos do Antigo Testamento, a Páscoa e a circuncisão. O que era a Páscoa, agora foi substituído pela ceia. Nós, toda vez que ceiamos, nós comemoramos a nossa Páscoa, porque nós entendemos que o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. O único e verdadeiro Cordeiro, seu sacrifício único e perfeito e eficaz. Nós não precisamos mais de repetição. O autor de Hebreus vai dizer isso. Por que nós não temos mais sacrifícios? Por que nós não temos ritos cruentos com sangue na igreja? Porque todos eles apontavam para o único e perfeito sacrifício de Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Então a Páscoa é o que vai acontecer aqui. Ele está comemorando a Páscoa judaica, e ele está substituindo a Páscoa judaica pela ceia. Ele vai trazer para a igreja este sacramento, mas a circuncisão foi substituído pelo batismo. O que era a circuncisão no Antigo Testamento é o batismo para nós no Novo Testamento. O sinal visível da aliança que o Senhor Deus fez com Abraão. É o rito de iniciação na igreja visível. Não é garantia de salvação, não é certeza de salvação, é que a partir dali este ou aquele que está sendo batizado passa a ser membro da igreja visível. E isso envolve quem? As crianças, os filhos, porque os filhos estão dentro do pacto, da aliança que o Senhor Deus fez com Abraão, e ele é o nosso pai na fé. O que era a circuncisão no Antigo Testamento é para nós o batismo. Então aqui não é, meus irmãos, um sacramento. Digamos assim, o cerne aqui, ou da ordem do Senhor Jesus Cristo, é a humildade, é a relação de comunhão com os santos, que os santos têm relação de comunhão uns com os outros, porque têm de fato ou foram lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Esta é a comunhão dos santos. A ênfase não é no rito, embora ele tenha feito, mas a ênfase não é no rito. E por que não é no rito? Porque, meus irmãos, o rito, alguém pode lavar os pés uns dos outros, mas esconder um coração soberbo, orgulhoso, altivo e não quebrantado. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos ter um coração quebrantado, humilde, que o amor que nós devemos ter um pelos outros é o amor de uma relação daqueles que fazem parte da igreja, e que este amor ele é evidenciado em humildade, que nós devemos ter em alta consideração quem? O outro. Na realidade, na igreja, nós deveríamos estar brigando não para ser servido, mas para servir. Esse é o padrão para nós. No mundo, eles ficam brigando para serem servidos. Na igreja, o padrão para nós é Cristo. Nós devemos servir humildemente uns aos outros. Por quê? Porque nós vamos sempre ter em alta consideração o outro. E essa é a visão correta. Olha a diferença entre orgulhoso e humilde. É que o orgulhoso olha de cima para baixo. Ele sempre se vê superior aos outros. Ele sempre se vê maior que os outros. Eu sei mais, eu tenho mais, eu sou mais capaz. Tudo é dele. Humilde olha de baixo para cima. E entenda bem, humildade não é falsa humildade. Humildade não é dizer para alguém que sabe, não, eu não sei.
é alguém que diz, sim, eu sei fazer isto, mas ele entende duas coisas. Foi Deus que me deu a estabilidade. E tem gente que pode fazer melhor do que eu, e sabe maior e melhor do que eu. O Senhor Jesus estava aqui não trazendo um rito, não trazendo um sacramento, mas a ênfase é na humildade e a relação de comunhão com os santos, dos que têm parte com Cristo, dos que foram lavados e que devem, portanto, agir da mesma maneira. E ele vai dizer então, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior daquele que o enviou. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Ele está dizendo, eu sou mestre, eu sou o Senhor. Então é desta maneira que vocês devem ser. Se eu sendo mestre, Senhor, fiz, imagine, não cabe a nós não fazermos. É assim, é deste modo. O exemplo dele para nós, como eu falei, não é uma opção, é uma ordem. Embora ele não tenha falado, pregado, dito nada sobre humildade aqui. Mas ele fez e aí ele vem então ensinar para nós. E aí por último ele vai dizer, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Este aqui é a exortação. Nós passamos a saber, e ele está dizendo, felizes, bem-aventurados ou abençoados são aqueles que vivem desta maneira, andam desta maneira. Bem-aventurado, felizes são esses que, se sabem agora, eles começam a praticar. Uma das grandes lutas nossas é sempre essa, meus irmãos. A grande luta nossa na vida cristã é a prática. É praticar aquilo que nós sabemos, que nós entendemos, que nós ouvimos. Essa é a luta que nós temos diária. Mas ele vai dizer, felizes, abençoados são aqueles que praticam. Felizes são esses. Que contraste! Os orgulhosos nunca são felizes, porque eles nunca vão estar satisfeitos. Os humildes vão ser sempre felizes, porque eles vão estar sempre satisfeitos, porque eles não estão buscando a si mesmo. O amor não busca seu próprio interesse, mas ele busca o interesse do outro. Quanto mais nós pensamos em nós, menos pensamos nos outros. Quanto mais queremos para nós, menos desejamos fazer para os outros. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, duas aplicações para nós. Primeira é essa que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurado sois se a praticardes. Como é que nós vamos ensinar os outros a amar? Amando. Amando. Como nós vamos ensinar os outros a serem humildes? É sendo humilde. Ele está trazendo ensinos para os seus apóstolos. Seus apóstolos iriam ensinar na igreja. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2 que nós lemos. O que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. É essa a prática. Ele diz, tende a maneira de pensar, de se conduzir, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Ele Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não se agarrou às suas insígnias ou da deidade, mas ele abdicou, abriu mão e se fez homem. E ele está dizendo, é este pensamento que deve governar as nossas vidas, as nossas mentes. Mas quando nós olhamos para Judas, esta também é uma instrução que nós podemos trazer para a igreja visível. Na igreja visível sempre vai haver crentes verdadeiros e hipócritas. Sempre vai haver. A igreja verdadeira, ela vai contar com pessoas que tiveram seus corações lavados, regenerados pela palavra de Deus. E vão procurar andar humildemente com o Senhor. Mas vão ver que também vai haver pessoas que podem estar fisicamente na igreja, mas cujo coração nunca abraçou a verdade de Cristo, cujo coração nunca amou a Cristo,
nunca foi atento e aplicou para si. Judas é um exemplo desse. Viveu, conviveu, ouviu, viu, mas nunca no coração amou a verdade. E não amou a verdade por causa do seu orgulho, da sua ambição. Que contraste nós vamos ver nesses dois, Pedro e Judas. Ambos erram. Ambos erram. Judas traz Jesus. Pedro nega Jesus. Mas o caminho que Pedro trilha é da humildade. O caminho que ele trilha é de reconhecer que ele errou. E quando nós vamos ver o Senhor Jesus ressuscitado, ressuscitou, e quando diz a Pedro que ele havia ressuscitado, você vai ver Pedro de que maneira? Se escondendo e correndo, não quero vê-lo, não tem nada para mim mais. Pelo contrário, Pedro sai correndo para encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele conhecia o seu Salvador. Ele conhecia aquilo que ele não conheceu nos fariseus e nos escribas. Saiba de uma coisa, os orgulhosos nunca amam. Os orgulhosos nunca reconhecem os seus pecados. E os legalistas nunca têm compaixão. Ele viu isso nos fariseus e nos escribas. Eles eram destituídos de compaixão, mas ele viu em Cristo compaixão. O caminho que ele trilhou foi de humildade. O orgulho de Judas manteve e levou ele ao suicídio. O orgulho e a ambição dele, o caminho que ele trilhou foi oposto entre Pedro e Judas. Para nós, meus irmãos, o caminho sempre deve ser esse. Deus nos abençoe para que venhamos andar humildemente com o Senhor. Ele é o exemplo para nós. E é olhando para Ele, sempre naquilo que o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para Ele, em todos os aspectos, de ensino e de prática. É Ele é o padrão. Cristo é o padrão para nós. É deste modo que nós devemos viver. É deste modo que nós devemos nos conduzir. Sei, meus irmãos, que essa é uma luta minha e de cada crente. Andar humildemente e praticar aquilo que nós temos aprendido e ouvido da parte do nosso Deus. Vamos ficar em pé.